graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 21 de junho, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para cultuarmos ao nosso Deus e entregarmos a Ele o devido louvor, a devida adoração, que só Ele é digno de receber. Eu quero convidar os irmãos, como nós sempre fazemos, a lermos um texto bíblico como leitura devocional, e nós iniciamos na semana passada a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E eu quero, por favor, que os irmãos peguem a palavra de Deus. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9. Vamos ler o versículo 9, 10, 11 e 12. Amém? Diz assim o texto: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e depois vamos louvar ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, antes de mais nada, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, fale conosco, Senhor, através da sua palavra e através também dos louvores que serão entoados, que possamos sentir a sua presença, possamos ser renovados através dessa presença majestosa e que aqueles que estão nos acompanhando sejam alcançados de forma poderosa, que haja cura, libertação, que haja conversão, salvação, regeneração, para que em nós o teu nome seja glorificado. Reconhecemos quem nós somos, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, carentes da tua graça e da tua glória. O Senhor é o único digno de ser reverenciado e adorado. O Senhor é a pedra principal, a rocha. O Senhor é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua presença e podermos cultuar a ti. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Vamos louvar a Deus. Já já nós voltamos com a pregação da palavra, tá bom? Aleluia. Vamos adorar o nome do nosso Deus. É um privilégio podermos fazer isso, Senhor. Adorar o teu nome e bendizer a Ele em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a adorar o Senhor, querido. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, e em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã,
Santo que nos trouxe a paz. E em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Diga a Ele: te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Ah, Senhor, queremos te adorar para sempre. Diga a Ele: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. Aleluia. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Aleluia, Senhor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, para todo sempre. Para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Você pode aplaudir bem alto o nome do Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Louvado seja teu santo e poderoso nome.
Se o Senhor não nos escolhesse, o Espírito Santo de Deus, não teríamos condição alguma de estar aqui nessa noite para te adorar. Aleluia, louvado seja teu nome. Queremos te dar, Senhor, no nosso coração, para que o Senhor possa vir fazer a tua obra perfeita, Pai. Não teríamos condições nenhuma de escolher a ti, Pai. Louvado seja teu santo e poderoso nome. Aleluia, glórias a ti, ó Deus. Adore o nome do Senhor. Expresse a Ele os teus sentimentos, os teus pensamentos. Converse com teu Pai nesse momento de louvor. Aleluia. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. E então percebi que eu já era seu, bem antes de existir. O Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou teu coração, Senhor, onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. E então percebi que eu já era seu, bem antes de existir. O Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou teu coração, Senhor, onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite para você que chegou agora. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos, por favor, a abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós iremos ler o capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos falar um pouco sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas nessa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim o texto: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a aguardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Amém? Eu vou reler o versículo 6 outra vez. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Vamos orar? Falar com o Senhor? Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, pedindo a Ti, ó Deus, que nos confira graça, para que possamos compreender a Tua santa palavra, para que possamos expor a Sua santa palavra, e aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que nos assistem e que nos ouvem, possam compreender também a Sua palavra. E só podemos compreender se a Tua graça abrir os nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração. Essa é a minha oração, Senhor. Abre os nossos olhos. Leve a nossa mente cativa até o trono da Sua glória, para que possamos ser alcançados pelo Senhor, alcançados pela Tua palavra, regenerados, justificados, santificados, para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, quero fazer algumas considerações introdutórias aqui sobre o texto que nós vamos abordar. Na verdade, nós não vamos falar só sobre esse texto, vamos tratar da carta do apóstolo Paulo como um todo, tentar fazer uma síntese da mensagem central dessa carta, para que possamos ser edificados nessa noite. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele tem uma preocupação muito grande
porque ele é notificado, ele recebe informações de que as igrejas da Galácia, elas têm sido muito atacadas de forma muito dura pelos judaizantes. Os judaizantes, na verdade, são judeus que ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, mas eles não se contentam ou não se contentavam só com o ensino da graça de Deus. Eles não conseguiam absorver de forma plena a questão da salvação pela graça somente. Os judeus estavam acostumados e foram até ensinados assim, acreditavam que a salvação era uma questão condicional, condicionada à observância da lei que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. E quando eles começaram a comparar os ensinos do apóstolo Paulo com os ensinos da lei judaica, eles se sentiram muito incomodados, eles não conseguiam absorver essa questão da liberdade de que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 5, no versículo 1, eles não conseguiam entender essa liberdade. Eles sempre queriam condicionar a salvação pela graça com a observância das leis. A salvação pela graça, como o apóstolo Paulo sempre pregou, é uma salvação incondicional. Deus não impõe nenhum tipo de condição. Mas pelo fato de os judeus estarem acostumados com a salvação condicional, ou seja, eles tinham que, para serem salvos, cumprir todos os parâmetros das 613 leis impostas pelo próprio Deus e entregue a Moisés no Monte Sinai, isso incomodava muito. Então eles tentavam fazer uma mistura de salvação pela graça, mas de salvação também pela observância das leis. Então essas igrejas que foram inauguradas na Galácia pelo apóstolo Paulo, elas estão agora sendo muito atacadas, duramente atacadas pelos judaizantes, que querem ensinar uma outra doutrina, querem pregar um outro evangelho além daquele que o apóstolo Paulo já havia pregado para esses cristãos da Galácia. O apóstolo Paulo sempre disse: somos salvos pela graça, e Deus não nos imputa nenhum tipo de condição para essa salvação, uma salvação gratuita. E ele faz essa exposição da salvação pela graça, dando exemplos desde o Antigo Testamento até a vinda e a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo deixa a Galácia, esses judaizantes começam a entrar nas igrejas, se introduzirem nas igrejas, de forma a observar o modo como os cristãos salvos pela graça se comportavam. Então eles começam a contrariar os ensinos do apóstolo Paulo. E não só contrariar os ensinos do apóstolo Paulo, eles também tentam, de forma muito dura, atacar a questão moral do apóstolo Paulo. Eles tentam descredibilizar a autoridade espiritual do apóstolo Paulo, trazendo assim confusão para essas igrejas. Eles diziam que não basta só crer em Cristo Jesus. Você, além de crer em Cristo Jesus, você precisa fazer o sinal carnal, na sua carne, da aliança que Deus havia feito com Abraão, que é o sinal da circuncisão. Então eles diziam que você, além de crer, você tinha que circuncidar-se, tinham que cortar o prepúcio, para assim fazer parte do povo de Deus, ter parte na aliança salvífica de Deus. E o apóstolo Paulo, quando recebe a notícia dessa perseguição e desse combate, desse trabalho dos judaizantes nas igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo, ele imediatamente escreve essa carta, e ele, ao mesmo tempo que ele escreve exortando, ele também traz à memória aos cristãos da Galácia tudo aquilo que ele já havia ensinado, todos os parâmetros da graça de Deus, a liberdade que a graça de Deus nos traz. E ele é muito duro, e chega a repreender de forma muito dura os crentes da Galácia. Vamos ler o capítulo 1. O capítulo 1, versículo de número 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Olha como Paulo é duro contra os cristãos da Galácia, porque, de certa forma, eles se deixaram envolver por esse
cristianismo judaizado que esses cristãos judeus tentaram introduzir. Na verdade, eles até falavam de Cristo, até pregavam o Evangelho, mas eles deturpavam o Evangelho, eles colocavam condições para que esse Evangelho trouxesse salvação. E olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: maravilho-me de tão depressa, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O apóstolo Paulo exorta os cristãos da Galácia a não aceitarem outro evangelho além daquele que ele já havia pregado, o evangelho da graça, porque ele sabe que os judaizantes estão tentando perverter o caminho, estão tentando ensinar uma doutrina que o apóstolo Paulo não ensinou e que a Bíblia não ensina. Ele sabia muito bem da ação direta desse judaizante, e ele, ao mesmo tempo que ele exorta, ele fica meio perplexo. Ele diz: eu estou até maravilhado em saber que, ou espantado, né, em saber que vocês já abandonaram o evangelho da graça de Deus e aceitaram outro evangelho. E eu já disse para vocês que não eram para aceitar outro evangelho, ainda que um anjo viesse do céu, ou até um de nós mesmos, e apresentassem para vocês outro evangelho. E esse evangelho tem que ser rejeitado, esse evangelho é maldito, vocês não podem aceitar, além daquilo que já foi estabelecido, além daquilo que já foi proposto e apresentado para vocês. O que está acontecendo? Aí ele começa a fazer uma série de perguntas, e pergunta o seguinte: por acaso vocês receberam o Espírito Santo pela lei, que era aquilo que os judaizantes ensinavam, ou vocês receberam o Espírito através da graça de Deus? Vamos continuar o texto. Versículo de número 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo, porque já ouvis o que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passei 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos já escrevi, eis que diante de Deus testifico de mim, e não minto. Depois fui às partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Quando você lê esse texto, você percebe que o apóstolo Paulo, ele está se defendendo de uma acusação de que talvez o ensino dele não tivesse de acordo com as Escrituras. Paulo, de uma certa forma, está se defendendo, dizendo: olha, eu não andei com Jesus quando ele estava vivo, mas ele me escolheu desde o ventre, ele se manifestou a mim no caminho para Damasco. Quando o apóstolo Paulo estava indo perseguir os judeus, Cristo apareceu para ele, e o chamou e entregou para ele uma comissão, entregou para ele uma missão. Só isso já é argumento suficiente para colocar o apóstolo Paulo como apóstolo de Cristo. De certa forma, eles tentavam desmerecer o apóstolo Paulo, dizendo: será que ele realmente foi apóstolo?
Será que ele realmente recebeu essa revelação de Cristo? Ele está dizendo, olha, eu recebi de Cristo. Foi o próprio Cristo que me entregou. Mesmo que eles tentem me desmerecer, dizendo que eu não sou apóstolo, ou que o ensino que eu entreguei para vocês é um ensino mentiroso e falho, é só analisar as escrituras e analisar aquilo que eu ensino. Quem eu era antes? Eu era perseguidor. Hoje não. Hoje eu compreendo as escrituras. Hoje Cristo me revelou e eu ensino aquilo que Cristo me revelou. E se você quiser conferir, é só analisar as escrituras. O apóstolo Paulo, de certa forma, ele se defende. No capítulo 2, ele também vai falar do encontro dele com Tiago, com Pedro e com João. E no capítulo 3, ele vai continuar a questão do ensino. Ele diz, no capítulo 3, versículo 1, ele vai tentar aqui, ou vai tentar não, na verdade ele vai fazer uma defesa do evangelho, daquilo que ele prega, da graça de Deus, confrontando a questão que era apresentada pelos judaizantes com aquilo que a Bíblia realmente fala. Olha o versículo 1 do capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo olha para os Gálatas, é como se ele estivesse pessoalmente lá dizendo, vocês receberam o Espírito de Deus por causa da observância da lei ou pela pregação da fé? Quando vocês foram cheios do Espírito de sabedoria, o Espírito da graça de Deus, vocês receberam ele como? Qual foi o meio pelo qual o Espírito de Deus repousou sobre vocês? Foi pela lei? Essa lei que os judaizantes pregam, a circuncisão, a observância das leis? Ou vocês receberam o Espírito pela graça e pela fé, pela pregação da palavra da fé? A pergunta é bem direta, para fazer os cristãos da Galácia pensarem, será que está certo observar essas leis que esses judaizantes tentam introduzir? Será que a lei tem que ser realmente cumprida? Ou a gente tem que a partir de agora viver pela fé? Vocês receberam por causa da lei ou por causa da fé? Versículo 3, sois vós tão insensatos, que, tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Olha como o apóstolo Paulo é duro. Vocês, por acaso, padeceram em vão? Toda perseguição, todo escárnio, todos os insultos que vocês sofreram até agora por causa da pregação do Evangelho, por causa de Cristo, foi em vão? Por acaso, vocês receberam esse Espírito que sustentou vocês até agora, diante de tanta luta e de tanta perseguição, por causa da pregação da lei ou pregação da fé? Versículo 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem é que deu o Espírito para os cristãos da Galácia? Claro, foi o Senhor Jesus. E Cristo, ele derramou esse Espírito por causa da lei ou por causa da graça? Ou por causa da pregação da fé? Versículo 6, é o caso de Abraão. Olha como é interessante que ele vai falar de Abraão agora. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for
maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ele usa até a vida de Abraão, a trajetória de Abraão, a caminhada de Abraão, para facilitar o entendimento. Porque quando Abraão foi chamado por Deus, não existia lei. Então, como Abraão foi justificado? Como Abraão foi salvo? Pelas obras da lei que ainda nem existiam? Ou Abraão foi salvo pela fé? Quando você lê o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé, você vai perceber que fala de todos os homens do Antigo Testamento, incluindo Abraão, que foram salvos pela fé, foram justificados pela fé, não por causa das obras da lei. E tem um sentido ele fazer a explanação sobre a caminhada, a trajetória, a peregrinação de Abraão. Porque, querendo ou não, a trajetória de Abraão, a salvação de Abraão, a justificação de Abraão, que foi pela fé, já mostra para esses judaizantes e até para os cristãos da Galácia, que ninguém pode ser salvo através da pregação da lei. Mas todos, mesmo antes da manifestação do Senhor da fé, o Senhor da graça, que é Cristo Jesus, mesmo antes da manifestação dele, todos aqueles da antiguidade, os pais da fé, como Abraão, eles foram salvos pela fé. Há um equívoco muito grande, até hoje, por incrível que pareça, até hoje em relação a essa questão da lei e da graça, porque as pessoas costumam dividir a salvação em dois períodos. Havia uma salvação pela lei e havia uma salvação pela graça. Antes era pela lei e hoje é pela graça. Irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer vai trazer uma série de exemplos aqui que explica que nunca houve diferença entre lei e graça. Pelo contrário, a salvação nunca foi pela lei. A salvação sempre foi pela graça. E o exemplo mais claro que ele está mostrando para aqueles judaizantes e para os cristãos da Galácia é a trajetória de Abraão. Aqui é muito claro. Abraão não foi justificado pelas obras da lei. Pelo contrário, ele foi justificado porque creu na promessa que Deus havia feito. Eu quero ler de novo com você. Versículo 6. É o caso de Abraão, que o quê? Que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, imputar é colocar como crédito, ou creditar na conta. Então Deus creditou justiça em Abraão, justificou Abraão porque Abraão creu. Simples assim, antes mesmo de Moisés receber as leis lá no Monte Sinai. Ele continua o texto, versículo de número 11, para continuar a leitura. Gálatas capítulo 3, versículo 11. E é evidente, olha como ele é bem direto, é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A questão aqui da salvação, ela não está ligada à observância da lei. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para eles. Olha, esses judaizantes, eles querem de qualquer maneira convencer vocês de que a salvação de vocês está ligada à observância das leis. Não. Se salvação estivesse ligada à observância das leis, Abraão não poderia ter sido salvo. Mas ele foi justificado, salvo, pela fé. Assim como qualquer outra pessoa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Raabe foi salva pela fé. Ela nem tinha lei, não observava a lei judaica, mas ela foi salva pela fé. E a Bíblia inteira fala sobre isso, do Gênesis a Apocalipse. É pela fé naquele que viria, Cristo Jesus, e nós, hoje em dia, pela fé naquele que já veio, que voltará um dia. Essa é a questão que está sendo debatida aqui. A salvação é pela lei ou a salvação é pela fé? Os judaizantes batiam na tecla, insistiam que a salvação deveria ser, para ser salvo, deveria se observar a lei. Mas
Paulo está insistindo, dizendo, não, a salvação não está ligada à observância da lei, pelo contrário, a salvação é pela fé. Abraão foi salvo pela fé, e nós também somos salvos pela fé, e ele vai explicar com mais detalhes essa questão. Versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha o que ele vai fazer agora no versículo 5, no versículo 15 em diante. Ele vai pegar coisas que são familiares para nós e para os Gálatas, para os cristãos da Galácia, coisas que fazem parte do dia a dia, do cotidiano, para que eles possam compreender melhor essa questão da lei e da graça, para acabar logo com essa confusão e calar esses judaizantes em relação à salvação condicional pela observância das leis. Olha o que ele vai dizer. Irmãos, versículo 15, como homem falo. Ele agora vai falar como homem. Ele vai pegar exemplos humanos do cotidiano. Irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Então ele vai pegar esse exemplo de um documento, de um pacto. Imagina que eu e você façamos hoje um acordo, e a gente põe esse acordo em um documento. Nesse documento estão todas as cláusulas desse acordo. Eu li esse documento, concordei com as cláusulas, você leu o documento, você concordou com as cláusulas, nós levamos no cartório, nós fizemos lá todo o trâmite para reconhecer firma, autenticou, ponto. Eu levo uma cópia do contrato, você leva uma outra cópia do contrato. De uma hora para outra, se eu mexer nesse contrato, se eu tentar mudar alguma cláusula desse contrato, o que acontece com esse contrato? Imediatamente ele é anulado. Então eu não posso fazer isso, porque uma vez que o contrato foi assinado, foi reconhecido em cartório, esse contrato de maneira nenhuma ele pode ser revogado. Tem que ser cumprido de acordo com o que está ali, assinado, declarado e reconhecido. Não pode mudar. É isso que ele está. Esse exemplo que ele está usando para mim, para você e também para os cristãos de Gálatas. Ora, versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades. Em algumas traduções diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as suas descendências, como falando de muitas, no plural, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa de que a descendência de Abraão seria o tronco para abençoar todas as famílias da terra. A promessa foi feita à descendência de Abraão, a uma pessoa. E quem é o descendente de Abraão, da linhagem de Abraão? É Cristo. É isso que ele está explicando. Versículo 17. Mas digo isso, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Olha o que ele faz, como isso aqui é legal, como isso é interessante. Ele pega a promessa que Deus havia feito a Abraão, e ele pega a lei que veio 430 anos depois, e ele faz uma ligação entre elas. O que vale mais? O que tem mais peso? A promessa que Deus fez a Abraão, ou a lei que veio 430 anos depois?
essa lei que veio 430 anos depois de Abraão, de maneira nenhuma pode anular aquilo que foi feito a Abraão, a promessa que foi feita a Abraão. É isso que ele está dizendo. O que veio depois de Abraão, a lei. Mas o que tem validade de verdade? É aquilo que veio depois do contrato assinado, da promessa feita, da aliança feita. Lembre-se, Deus fez uma aliança com Abraão. Eu vou ler com você em Gênesis capítulo 15. Deus fez uma aliança com Abraão no Gênesis 15. E depois dessa aliança veio a lei. Essa lei que veio depois, de maneira nenhuma pode anular aquela promessa. E aquela promessa, aquela aliança, aquele pacto que Deus fez com Abraão, não foi um pacto de salvação pela lei, mas foi um pacto de salvação pela graça. Então eu não posso dizer que no Antigo Testamento as pessoas não eram salvas, como alguns dizem. Até tem um grande amigo meu que diz que antigamente não tinha salvação, que no Antigo Testamento não havia salvação. E para os outros que dizem que a salvação só iniciou pela graça, e que antigamente era pela lei, iniciou com Cristo através da graça, e antigamente a salvação era pela lei. Não, a salvação sempre foi pela graça, porque Deus fez uma promessa, uma aliança de graça com Abraão, antes da manifestação da lei que foi entregue para Moisés, no Monte Sinai, 400 e poucos anos depois. E que promessa foi essa? Vamos ler, Gênesis capítulo 15, deixa aí que nós vamos voltar, tá bom, aos Gálatas. Gênesis capítulo 15, nós vamos ler o capítulo inteiro, para a gente entender qual é a mensagem que o apóstolo Paulo está tentando trazer para esses cristãos da Galácia, os crentes da Galácia, e também para esses judaizantes, que de forma dura e insistente, tentam ensinar que a salvação, ela, mesmo sendo em Cristo, ela depende da questão da circuncisão e da observância das leis judaicas. Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, ou Yahvé, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olhe agora para os céus, e quantas estrelas se podes contar? E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor. O versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça, pela fé. Ele creu. Deus fez uma promessa e ele creu, ponto. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti esta terra, para herdar. E disse o Senhor, e disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse o Senhor: toma uma bezerra de 3 anos. Olha o que vai acontecer agora. Deus chama Abraão e diz: olha para as estrelas do céu, se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Abraão: tá bom, Senhor, eu sei que eu confio na sua promessa, eu creio na sua promessa, mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Será que isso realmente vai acontecer? Será que o Senhor vai cumprir a promessa que o Senhor está prometendo? Porque eu não tenho mais ninguém, o único da minha casa é o Damasceno Eleazar. Então o que o Senhor faz? O Senhor chama Abraão para um pacto. É como se ele dissesse para Abraão o seguinte: Abraão, vem cá que eu vou fazer com você uma aliança agora. Vou fazer um pacto com você. Vamos juntos fazer um documento, de certa forma. Vamos fazer um documento, eu e você. Vem aqui para fora e faz o seguinte: toma uma bezerra, versículo 9. Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos,
e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra. Mas as aves não partiu. Olha como funcionava um acordo na época de Abraão, naquele período. Toda vez que 2 homens iam firmar um acordo, um pacto, uma aliança, era assim que eles faziam. Eles pegavam os animais e eles cortavam esses animais no meio, colocavam uma parte ou vários animais, né, não só um, como vários, como lemos no texto, colocavam a metade dos animais para um lado e a outra metade que foi cortada para o outro lado. E ambos juntos passavam pelo meio desses animais que foi cortado. Assim eles estavam assinando uma aliança, assinando um pacto. Era assim que eles tratavam naquela época de Abraão. E Deus vai fazer a mesma coisa. Deus vai fazer, pega aí um novilho, uma cabra, uma rola, um pombinho, e você vai fazer aquele ritual que vocês costumam fazer quando vão fazer um acordo. Versículo 10. E trouxe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Imagina a cena. Abraão corta os animais para fazer um pacto, uma aliança com Deus. Coloca os animais de lado, faz aquele corredor no meio e espera Deus para firmarem aquele pacto, porque ambos têm que passar juntos no pacto, mostrando que aquele acordo será cumprido por ambas as partes, tanto um contra o outro. Só que depois que ele corta, há uma demora em Deus responder. E aí começam as aves a descer do céu, e Abraão começa a enxotar as aves, para que as aves não tocassem ou não comessem aqueles animais que foram partidos ao meio. Ele começa a enxotar as aves, só que de repente foi se pondo o sol, e Abraão dorme. Diz o texto que vem um profundo sono sobre Abraão. Versículo 12, vamos ler. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, Deus disse a Abraão, saibas de certo, que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligirão 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Depois que Abraão dorme, aquele profundo sono que veio logo após o pôr do sol, e aquela escuridão, de repente uma tocha de fogo e um forno de fumaça aparecem e passam pelas metades dos animais. Perceba que Abraão não passa pela metade dos animais, porque Abraão está dormindo. Abraão está dormindo. Só a metade, só uma parte passa, e essa parte, é claro, essa tocha de fogo e esse forno de fumaça é o símbolo da presença do próprio Deus. É Ele que passa no meio dos animais. Versículo 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente, a tua descendência, não as tuas descendências no plural, a tua descendência, tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, e o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, e os Refaíns, o Amorreu e o Cananeu, o Gigarceu e o Jebuseu. Perceba que nesse pacto, nessa aliança, não houve a assinatura de Abraão, porque Abraão estava dormindo. A única assinatura desse pacto, dessa aliança de salvação pela fé, ela veio da parte de Deus, porque o único que passou no meio assinando o pacto foi o próprio Deus. Então ele, de certa forma, ele está dizendo,
Abraão não tem condições de cumprir nesse pacto porque ele é homem, ele é falho. Eu garanto a minha parte e a parte de Abraão. Isso é graça. Não teve a necessidade de Abraão passar pelo meio dos animais. Deus não impôs essa condição a Abraão, até porque Abraão não tem condições nenhuma de firmar pacto com Deus. Ninguém tem condições nenhuma de firmar um pacto com Deus. Pelo contrário, toda vez que Deus faz um pacto, é Ele que vem e faz o pacto. É Deus que faz aliança com o ser humano. E essa aliança não é uma aliança condicional, é uma aliança incondicional. Abraão não tinha condições de passar e assinar aquele pacto com Deus, não. Deus está dizendo, eu vou assinar um pacto com você. Essa é a aliança. A tua semente tenho dado esta terra. Naquele mesmo dia Deus fez esse pacto. Só que a lei veio 430 anos depois. Será que a lei que veio 430 anos depois pode anular esse pacto que Deus fez com Abraão? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então a salvação, ela não veio por causa da observância das leis. Pelo contrário, a salvação, o pacto de graça, veio por causa da promessa que o próprio Deus havia feito. Volte lá, Gálatas, capítulo 3, que nós estávamos lendo. Gálatas, capítulo 3. Versículo 17. Vamos reler o versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, aquele testamento, aquele lá que ele fez com Abraão, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Então ninguém nunca será salvo ou justificado porque observou a lei. Pelo contrário. A lei, já eu vou falar dessa ligação, porque talvez você se pergunte, se a salvação é pela graça, por que veio a lei? Já a gente vai falar sobre isso. A salvação, ela veio por causa da promessa que foi feita a Abraão. E o pacto que foi feito e assinado pelo próprio Deus, sem a participação humana, sem a participação de nenhum mediador. Deus é o único. Deus é Ele quem ratificou, é Ele quem assinou, é Ele que reconheceu firma, foi Ele que fez todo o trabalho e continua fazendo. Então, apaga esse negócio da sua cabeça de que antigamente a salvação era pela lei. Não, nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. Pela graça. E ele continua dizendo, versículo 18, porque se herança provém da lei, já não provém da promessa. A herança da salvação, se ela vem da lei, essa promessa não vale de nada. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente. Lembra que Abraão dormiu? Foi gratuitamente. Deus não pediu nada para Abraão. Deus não exigiu que Abraão passasse com ele pelo meio dos animais. Não. Deus disse a Abraão, você é ser humano, você é falho, você não tem condições nenhuma de assinar um pacto comigo, mas eu vou assinar um pacto com você e com a sua descendência. Um pacto de graça. Eu que vou assinar esse pacto. Sem a sua participação como cooperador. Não. Eu trabalho para isso. Eu assino o pacto. Eu reconheço firma. Eu assino por mim, por você. Pronto. Aí vem o versículo 19. Aí entra a questão da lei. Logo, para que a lei? Para que serve a lei? Se todo mundo sempre foi salvo pela graça e pela fé em Cristo, Abraão foi salvo porque creu. Nós somos salvos porque cremos, independente da lei. Mas olha o que ele vai falar sobre a lei. Logo, para que a lei? Então, para que veio a lei? Se a salvação é pela graça, para que a lei? Aí ele diz aqui, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e já foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Olha o papel da lei, olha que legal isso aqui. Para que vem a lei se todo mundo é salvo pela graça? A lei, ela foi entregue a Abraão, porque através da lei,
nós conseguimos enxergar quem nós somos. Quando você olha para a lei, quando nós olhamos para a lei, nós não encontramos em nós condições nenhuma de cumpri-la, porque nós somos falhos, somos pecadores. A lei, na verdade, ela mostra para nós quem nós somos. Simples. Nós somos pecadores, somos falhos, porque nós não conseguimos cumprir absolutamente nada do que está estabelecido na lei. É como se Deus olhasse para a gente e dissesse assim: olha só, está vendo por que eu te salvei pela graça? Está vendo por que eu justifiquei Abraão? Olha para a lei aqui, olha para essa série de leis e ordenanças, está vendo isso aqui? Você foi salvo porque você não teria condições nenhuma de cumprir essa lei que eu estabeleci. Então, na verdade, quando a gente olha para a lei, a gente entende o tamanho da graça que foi derramada sobre nós. Porque se eu não reconheço o quão mal eu sou, como eu vou dar valor àquela graça que foi entregue para mim? Aquela graça que foi me concedida pelo próprio Deus. Haveria ingratidão. Então, quando eu olho para a lei, eu me vejo. Eu olho para a lei, eu vejo como eu sou pecador, como eu sou falho, como eu sou corrupto, como o meu coração é maligno, como os meus pensamentos, as minhas vontades, elas estão completamente longe de Deus, como eu sou inteiramente mau. E tendo a consciência de como eu sou mau, eu consigo entender qual é o tamanho daquele favor que Deus me fez. Como Ele é grande, como Ele é majestoso, como Ele é grandioso, como Ele é perfeito. E se não fosse aquele pacto com Abraão, se não fosse aquela promessa feita a Abraão, eu não teria condições de me salvar. Olhando para a lei, eu vejo que eu não tenho condições nenhuma de alcançar a salvação. Olhando para a lei, eu reconheço que eu estou muito distante do Senhor. Olhando para a lei, eu consigo enxergar o quão miserável eu sou. E essa lei que me revela isso, me faz glorificar a Deus, porque mesmo eu, nessa condição terrível, depravada, Deus me salvou através da graça. Deus me salvou sem que eu fizesse absolutamente nada. Deus me salvou de forma incondicional através da promessa que foi feita a Abraão. Quando você olha para você e reconhece o quão miserável você é, e quão pecador e quão mau é o nosso coração e a nossa mente, e você olha para a salvação de Deus, você só tem uma coisa a fazer: glorificar e exaltar e bendizer o Senhor por tão grande salvação. A lei nos revela o tamanho da graça que Deus derramou sobre nós. Essa é a função da lei. A lei, na verdade, como vai dizer o apóstolo Paulo, ela servia como um tutor, como diz o texto bíblico, como um aio. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 20. Ora, versículo 20 do capítulo 3 de Gálatas. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte, de maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Só que a justiça que recebemos não veio da lei, não veio. Veio do pacto que Deus fez sozinho com Abraão. Mas olha o que diz o versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio,
Já não estamos mais debaixo de aio. Olha como isso aqui é perfeito, como é lindo. Para que serve a lei? A lei, ela nos mostra que somos pecadores e que nós não temos condições nenhuma de cumprir todos aqueles requisitos para nos aproximar de Deus. Dependemos daquela graça que foi entregue para Abraão, de graça, de maneira incondicional, para que através da manifestação de Cristo fôssemos resgatados dessa lei e sermos salvos. Olha o que ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revesti de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Para eu me tornar herdeiro da promessa, para eu ser considerado salvo, descendente de Abraão, ou filho de Deus, como eles acreditavam, nós somos filhos de Deus, porque descendemos de Abraão. Eles acreditavam que tinham que ser circuncidados, não. Para ser filho de Abraão, é questão de fé. Por isso que ele está dizendo, não é pelas obras da lei, é crer no Salvador e na promessa que Deus fez a Abraão. Se você crer na mesma promessa que Deus fez para Abraão lá no passado, você também se torna filho de Deus. Para ser filho de Deus não precisa observar a lei. Não, a lei não tinha esse papel. O papel da lei é outro. É outro, que ele vai dizer aqui, o papel da lei é outro. Se eu quero ser filho de Deus, primeiro, eu preciso crer na promessa que Deus fez a Abraão, de que enviaria um descendente. E esse descendente traria bênção para todas as famílias da terra, que é Cristo Jesus, que nós já sabemos. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, aquela promessa lá de Gênesis 15. Aí ele entra no capítulo 4 e diz o seguinte: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e de curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Preste atenção nessa ilustração que eu vou trazer para você. Eu até falei algumas vezes sobre isso aqui, mas eu quero relembrar para você entender qual é o papel da lei nessa questão da salvação pela graça. De maneira nenhuma, repito, de maneira nenhuma, nem no passado, nem hoje, qualquer homem será salvo pela observância da lei. Todos nós somos salvos porque cremos na promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 15, cremos nessa promessa, cremos no Cristo que viria da descendência de Abraão, no Salvador, aquele que perdoaria os nossos pecados, e através da fé em Cristo somos salvos, assim como eles eram salvos também na antiga aliança. Mas se somos salvos pela graça, qual é o papel da lei? Por que a lei? Ele explicou isso aqui. Imagina que, vamos trazer aqui um exemplo, falar como o apóstolo Paulo, como homem falo. Imagina que um homem, ele é muito rico, e ele tem muitas posses, e ele tem um único filho, um herdeiro de tudo, só que esse filho, ele é uma criança, ele não tem condições de caminhar sozinho, de tomar decisões sozinhos, ele ainda não tem consciência do que fazer, de como agir, do certo e do errado, ele não tem essa consciência. Então, esse homem muito rico, sabendo que só tem esse filho, esse herdeiro, o que ele faz? Ele contrata um servo, ele contrata alguém para cuidar desse filho,
Aio, tutor, é exatamente isso. É alguém que foi contratado, que foi separado como responsável por aquele menino que um dia será herdeiro de tudo aquilo que o seu pai tem. Então esse tutor, ele vai ajudar essa criança a caminhar, vai mostrar o caminho, vai mostrar o que é certo e vai mostrar o que é errado, para ele enxergar quem ele é e o mundo que ele vive. E mesmo esse homem, sendo servo, cuidando desse menino, ele tem a consciência de que esse menino é o herdeiro de tudo, que esse menino, quando tiver mais velho, também será senhor dele. Mas até o momento em que ele é menino, ele tem que obedecer ao seu servo, ele tem que obedecer ao tutor. A lei é exatamente isso. A lei, ela nos serviu como tutor, como aio. A lei, ela nos mostra o que é certo e o que é errado. Ela vai nos direcionando como menino, até que a plenitude dos tempos chegasse. E a plenitude dos tempos é quando Cristo se manifestou. Cristo, o autor e o consumador da fé. Então ele se manifesta, ele como se ele tivesse crescido, e nos tirasse agora, dizendo: agora vocês não precisam mais dessa lei, vocês não precisam mais da guarda, da proteção da lei, vocês não precisam mais dela, ela serviu para vocês por um tempo, para guiar vocês e mostrar para vocês o caminho correto, e mostrar para vocês a direção, o que é certo e o que é errado, mas agora a lei não é mais necessária, agora vocês vão viver sobre a fé, manifestada por Cristo, Senhor da lei. Por isso que Cristo também teve que se submeter à lei. Ele também teve que observar a lei. Observou todas as leis, todas, sem falhar em alguma. E por isso ele alcançou justiça. Agora, tendo observado toda a lei, depois de crescido, agora ele nos tira da guarda da lei. A lei não serve mais para nos cuidar de nós, porque agora nós estamos sobre a fé em Cristo Jesus, e essa fé nos traz liberdade. Essa fé nos traz liberdade, não libertinagem, como eu preguei na semana passada, se eu não me engano. Não. Quando nós recebemos a fé, nós fomos chamados para boas obras, falei sobre isso, não para vivermos de qualquer maneira. Fomos salvos pela graça, tirados da prisão da lei, de certa forma a lei nos aprisionava, fomos tirados e agora vivemos pela fé em Cristo. Então a lei, ela teve o seu papel, sim teve, não o papel de salvar, a lei teve o papel de nos direcionar sobre o que era certo e o que era errado, até a manifestação da plenitude dos tempos, quando Cristo, o Senhor da lei, se manifestou. Olha o que ele diz, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Pela fé nós somos filhos de Deus, de acordo com a promessa feita a Abraão. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornareis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio que de vós haja eu trabalhado em vão para convosco. É isso que o apóstolo Paulo está falando para eles. Olha, eu ensinei tudo para vocês. Eu ensinei que a salvação não depende da lei, porque a lei tem um papel diferente na questão da salvação. Todos nós somos salvos pela graça. Todos nós. Aí vocês ficam aceitando esses ensinamentos desses judaizantes, recebendo as instruções falsas desses homens. Parece que eu trabalhei em vão. Parece que eu ensinei para vocês em vão. Eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Aí versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu,
porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. Aí, ele, como se ele estivesse terminando esse ensinamento, ele quase que finaliza esse ensinamento dizendo no capítulo 5, foi o texto que nós lemos inicialmente: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha como o apóstolo Paulo é claro, irmãos. Todos nós fomos salvos pela graça, para praticar boas obras, como eu preguei semana passada. Fomos salvos para isso. Mas não podemos aceitar essas condições loucas que esses cristãos judaizantes tentam impor. É guardar o sábado, que é mais comum hoje em dia. Circuncidar. Para você ser salvo, você tem que fazer isso. Ser salvo tem que fazer aquilo. É uma série de condições que você tem que cumprir para ser salvo. Eu cheguei a ouvir um pastor dizer que para você ser salvo, você tem que dar o dízimo. Porque se você não der o dízimo, você é ladrão. E se você é ladrão, a Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Olha que coisa louca. Quer dizer que a salvação está condicionada a dinheiro? Olha que loucura. A sua salvação está condicionada ao tamanho do cabelo que você usa. A sua salvação está condicionada ao esmalte que você põe na sua unha. A salvação está condicionada às roupas que você usa. A salvação está condicionada a uma série de coisas que foram criadas pelos homens. Na mesma época que os cristãos da Galácia estavam sendo atacados por causa dessas condições impostas pelos homens para a questão da salvação, hoje também não é diferente. Hoje, se você não fizer isso, você não é salvo. Hoje, se você não cumprir isso aqui, você não é salvo. Hoje, se você comer carne de porco, você não vai ser salvo. Hoje, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Hoje, se você não cortar o cabelo, você perdeu a salvação, você não é de Deus, você é do demônio. Irmãos, pela fé, todos nós somos crentes, como o crente Abraão, somos filhos de Deus pela fé. Não é o fato de guardar a lei, ou guardar qualquer outra condição humana, me faz filho de Deus, não. Eu sou filho de Deus porque creio no Filho de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos libertou das garras da lei e nos conduziu à sua maravilhosa luz. Entenda isso, não há dois tipos de salvação, não há dois povos. Não há um povo do Antigo Testamento e um povo do Novo Testamento, não. Sempre houve só um só povo, o povo de Deus, os filhos de Deus, chamados, justificados, eleitos por Ele, antes da fundação do mundo, e justificados pela fé, somente. Não pelas obras da lei, ou pelas obras impostas pelos homens. É isso que o apóstolo Paulo está, de forma dura, incisiva, ensinando para os Gálatas, para os cristãos de Gálatas, da Galácia. Não entrem na onda desses homens. Não creiam nessas condições impostas por eles. Salvação pela graça somente. A lei tem o seu papel, não de salvar, mas de mostrar para o ser humano a incapacidade que ele tem de sozinho alcançar a salvação. E entender o tamanho da graça que recebeu, porque só entendo o tamanho da graça que eu recebi quando eu entendo através da lei o quão pecador eu sou. Se eu não me reconheço como pecador, se eu não me reconheço como um homem mau, eu vou dar a mínima para a graça de Deus. Eu vou dar a mínima para a graça. Na verdade, eu vou até dizer que não preciso dela. Mas quando eu olho para a lei, consigo enxergar quem de fato eu sou, quem de fato nós somos, e o tamanho daquela graça que Ele derramou sobre nós. Você que está me acompanhando, entenda, não há nada de bom em você. Sozinho você não consegue alcançar o céu.
Sozinho ninguém consegue se aproximar de Deus. Mesmo que você pratique boas obras, mesmo que você seja circuncidado, mesmo que você guarde o sábado, mesmo que você pratique todas as obras da lei, mesmo que você não coma carne de porco, mesmo que você não corte o cabelo, mesmo que você não vista roupas que tapem todo o seu corpo, mesmo que você não passe maquiagem, mesmo que você não passe batom, não pinte as unhas, nada do que você faz vai trazer salvação para você. Nada, você não tem condições de ser salvo. Você não tem condições de, depois da sua morte, ir morar com o Senhor por toda a eternidade. Não tem. Eu não tenho, você não tem. Você pode cumprir toda a lei que é impossível de um homem cumprir. Você pode praticar toda a obra de justiça que for. Qualquer que for a obra de justiça que você pratique. Nada, nenhuma dessas obras, nada, absolutamente nada, vai te conduzir à salvação. A não ser que você creia em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. A não ser que você olhe e reconheça que você é pecador. Reconheça o quanto você é mau, o quanto você é depravado. Porque quando você reconhece o quão mal você é, você consegue enxergar o tamanho da graça que Deus derramou sobre você. É a única maneira de ser salvo, reconhecendo que é pecador, reconhecendo o quanto é mal. Só assim você pode ser alcançado pela graça de Deus. Na verdade, alguém só pode reconhecer o quanto é pecador se for alcançado pela graça. Se a graça abrir os seus olhos, se a graça fazer você enxergar, que a graça nessa noite alcance você, que a graça nessa noite abra os seus olhos, que a graça faça você enxergar o quanto você precisa dele, quando você precisa de Cristo. E não importa o que você faça, você não vai conseguir o céu. Você só pode alcançar a salvação por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Só assim você pode ser salvo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Guarde essa palavra no seu coração, e que Deus o alcance, e que traga salvação para a sua casa, salvação para a sua família, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado, bendito seja o teu santo nome, por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Quando nós olhamos para a lei, nós conseguimos enxergar a nossa incapacidade de nos aproximar de Ti. Quando nós olhamos para a lei, percebemos o quão mal e pecadores nós somos. Só assim, Senhor, podemos entender o tamanho da graça que o Senhor derramou sobre nós. Graça majestosa, graça graciosa, que mesmo nós, seres humanos, sendo tão incapazes, tão sujos, tão pobres e tão miseráveis, o Senhor decidiu derramar sobre nós, sem impor nenhum tipo de condição. Assim como o Senhor fez com Abraão, que não tendo condições nenhuma de firmar um pacto com o Senhor fez esse pacto sozinho. Como uma tocha de fogo, uma fornalha de fumaça passou no meio daqueles animais. Isso é salvação pela graça. A lei não anula essa promessa, pelo contrário. A lei tem um papel fundamental. A lei nos guardou, a lei nos direcionou, a lei nos mostrou quem realmente nós somos, até que viesse a plenitude dos tempos, a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E através da manifestação dele, nós fomos arrancados dessa servidão, nós fomos tirados da mão do aio, do tutor que era a lei, e agora caminhamos não mais pela lei, caminhamos pela fé em Cristo Jesus. E essa fé nos trouxe liberdade de servirmos a Ele em espírito, em obediência e santificação, em boas obras. Não é a lei que me salva,
Não são as boas obras que me salvam. Não, eu sou salvo pela graça para praticar boas obras. Que graça maravilhosa, Senhor. Que salvação maravilhosa. Que salvação incondicional é essa que o Senhor derramou sobre nós. Só assim podemos reconhecer o tamanho. Como diz a tua palavra, onde abundou o pecado, exposto pela lei, superabundou a graça, que foi trazida pelo nosso Senhor, de forma plena, mas que já havia sido revelada e derramada sobre Abraão lá no passado. E porque cremos assim como Abraão creu, somos recebidos por filhos de Deus, tratados como filhos de Deus. Por isso que o apóstolo João, ele disse: nós recebemos porque cremos o poder de sermos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Glorificado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor, por tão grande graça e por tão grande salvação. Que essa graça, Deus, que nos alcançou, alcance também este homem, alcance também esta mulher, alcance a todos que estão nos acompanhando, que estão assistindo essa pregação ou ouvindo. Que essa graça majestosa, que essa graça graciosa, que essa graça bendita, santa, alcance homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações, para que em nós o seu nome seja glorificado. Salvação não é por obras. Salvação é única e exclusivamente pela graça. Tanto no passado, como nos dias de hoje, como continuará acontecendo até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite nós queremos te agradecer por tamanha graça, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Queremos nos render a Ti, Senhor, por tão maravilhosa graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. E tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por
ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar. O teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Ai, Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para te obedecer. Jesus, eis-me aqui. Vamos cantar esse refrão de novo? Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Glória a Deus. Glória a Deus. Estou tentando aprender a cantar. Um dia eu chego lá. Até rimou. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. E eu espero que tenha sido claro na exposição da palavra, que os irmãos tenham entendido, tenham absorvido. Falar sobre esse tema ainda hoje é muito importante, porque, infelizmente, existem hoje muitos ataques à sã doutrina, muitos ataques. E muitos desses ataques estão diretamente ligados à questão da liberdade com que Cristo nos libertou. Essas imposições humanas, essas imposições que são apresentadas em algumas igrejas no meio evangélico, elas, como diz o apóstolo Paulo, elas devem ser rechaçadas, elas devem ser rejeitadas e combatidas. Não podemos dividir a glória de Deus, de maneira nenhuma. A glória da salvação é única e exclusivamente do nosso Deus. O homem não tem participação nessa questão da salvação. Portanto, abandonem qualquer tipo de dogma ou qualquer tipo de evangelho ou ensino que diga que você precisa observar leis e coisas criadas pelos homens para que você alcance o céu. Não. Somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Amém? Lembrar a vocês, antes de terminar, que na terça-feira nós teremos a nossa live, tá bom? Mas essa live, ela será feita somente pelo pastor Washington de Oliveira. Creio que ele vai fazer essa live da sua casa. Hoje ele estaria pregando, mas ainda ele tem um pouco de dificuldade no respirar, já melhorou, está bem melhor. Como ele disse, ele está 98%, 89%, né? 88%, ele disse que está 88%. Mas hoje ele não ia conseguir pregar, porque querendo não pregar precisa de muito fôlego. E ele não teria tanto fôlego assim para pregar. E Deus me concedeu a graça de poder pregar hoje, coisa que eu amo fazer. Mas na terça-feira ele estará lá na página do Facebook, Desejado das Nações, fazendo a transmissão e abordando um tema muito interessante. O pastor Washington vai falar sobre seitas e heresias. Na terça-feira falamos sobre pragmatismo, foi muito bom. Mas na terça-feira agora ele vai falar sobre seitas e heresias. Provavelmente ele vai fazer essa live da sua casa mesmo, tá bom? Então, nos acompanhe. Não perca a oportunidade de aprender. Nós temos uma sede no ensinar, a gente tem uma disponibilidade para ensinar muito grande. Então, quer aprender? Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, /Escola do Silêncio, e entre na nossa página, Facebook, /Desejado das Nações, tá bom? E terça-feira o pastor Washington está lá falando sobre seitas e heresia. Deus abençoe a sua vida, foi muito bom estar com você nessa noite, e até terça-feira, com a nossa live, que o pastor Washington vai estar ministrando, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você permaneça não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau.